Os amigos do nono ano, trazendo aqui mais um comentário dessas questões que vocês estão aí estudando junto comigo. Primeiro, comentar aqui agora falando sobre a radiciação com radicais. Essas operações, elas são raízes, né? São raízes quadradas, ou raízes cúbicas, ou raízes quarta, que traz dentro do, como radicando também uma raiz, né, quadrada ou de índice qualquer. Então, entendendo que eu, tentando melhorar o que eu estou falando, eu tenho aqui, por exemplo, uma raiz quadrada. Veja que o radicando aqui é também uma raiz quadrada. É por isso que nós falamos radical, né, radiciação com radicais, ou seja, a operação de raiz quadrada, onde o seu radicando é também uma raiz, é também um radical. Então, sempre que eu estiver trabalhando com radicais, eu tenho que observar uma coisa, se ele tem os mesmos índices. E se eles estão, né, nesse formato que está aqui, você tem radical de um radical. Veja que nós não temos, dentro do radicando, todos os termos têm que estar dentro da... Todos os termos têm que estar dentro do seu radical. Então, aqui eu posso fazer, no caso, na letra A, eu tenho um radical de índice 2 e aqui também um radical de índice 2. A gente vai fazer a multiplicação dele, vai ficar 2 vezes 2, 4. E o radicando você repete ele. Aqui no caso eu tenho raiz quadrada da raiz quadrada de 10, eu tenho a raiz quarta de 10. É só multiplicar esses índices, né? E na letra B, nós temos aqui um 3 e aqui nós temos 2. Então a gente multiplica eles. Vai ficar 2 vezes 3, 6 e escreve o radicando, né? Raiz sexta de 3, que não dá mais para simplificar. Na letra C, nós temos a raiz quadrada da raiz quadrada da raiz quadrada de 2. Então você escreve um radical, que vai ter o radicando 2, e que aqui vai ser o produto de 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Vai ficar a raiz oitava de 2. Na letra D, nós temos a raiz cúbica. Vamos ler, a raiz cúbica da raiz quadrada de 3. Então a gente multiplica esses valores. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. Então vai ficar a 18ª raiz de 3. As demais a mesma coisa. Ó. Que eu tenho 6 multiplicado por 2 dá 12. Que na letra E ficou raiz, a 12ª raiz de 5 elevado a 3. Mas veja que o índice da raiz e o expoente do radicando admite um fator comum, né? Uma divisão por 3. Então, se eu dividir o 12 por 3 dá 4, e o 5 dividido por 3 dá 1, não precisa escrever o índice 1, então fica a raiz quarta de 5. Aqui na letra F, veja que eu tenho uma raiz cúbica de uma raiz, e dentro do seu radicando tem 2 vezes uma raiz quadrada de 2 elevado a 4. Então, nesse caso aqui, que eu tenho esse fator, esse índice fora da raiz, eu tenho que introduzir ele na raiz. Então, eu vou ter que repetir aqui a raiz cúbica. Esse 2, para colocar ele de volta na raiz, vai ficar aqui uma raiz quadrada, que é ele, só que o 2 vai ficar aqui, 2 elevado a 2. Esse 2 elevado a 2 que nós colocamos para dentro da raiz vai ser multiplicado pelo 2 elevado a 4. Então aqui vai ficar, agora eu multiplico, né, esse valor, 3 vezes 2 igual a 6. E aqui eu tenho também o 2 elevado a 2 multiplicado por 2 elevado a 4, né, uma multiplicação de mesma base, vai ficar o 2 elevado a 6. E pelo que nós já estudamos aqui, o radicando vai ser a nossa raiz. No caso, o 2 vai ser a nossa raiz aqui, né? O expoente dele e o índice da raiz são iguais. E aqui, nesse quesito da letra G,
no item G, o que tem aqui? Nós temos uma raiz da raiz quadrada do número 15 elevado a 4. Que a gente vai multiplicar esses radicais, ó, 2 vezes 2 dá 4, e o 15 fica elevado a 4. O expoente do 15 é o mesmo índice da raiz, vai ser igual ao próprio 15, né, como solução. E o quesito H, a gente vai ter que introduzir primeiro esse 3 dentro da raiz, porque eu tenho 4. Aqui eu tenho que introduzir este 5 dentro da raiz, o 3 dentro da raiz, que já tem lá o 5 como radicando, né? E o 3 eu vou colocar aqui o 3 elevado a 2. Quando eu faço isso, eu consigo agora multiplicar. 4 vezes 2 dá igual a 8. E 3 elevado a 2, 9 vezes 3, aí eu fico com a raiz oitava de 45. E aqui no quesito 38, só dizer se é verdadeiro ou falso. Aqui é verdadeiro, porque é só multiplicar, né? 2 vezes 3, que dá 6. Aqui é falso, veja que ele colocou 5, né? Aqui é verdadeiro, por quê? Veja, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então aqui ficou a raiz oitava de 1024. Só que 1024 é o 2 elevado a 10. Dá para simplificar? Dá, ó, dividindo o 8 por 2 e dividindo também o 10 por 2. Então vai ficar 8 dividido por 2, 4. E o 2 fica elevado a 5, porque o 10 dividido por 2 é 5. Então isso aqui também, por isso que é uma verdade. E aqui também é verdade por quê? Porque quando você fizer aqui, você tem 2 vezes 3, 6, raiz quadrada de 81. Então se você vê que decompondo 81 em fatores primos, o 81 em fatores primos é o 3 elevado a 4. Certo? 3 elevado a 4. Se eu simplificar aqui agora, veja que dá para dividir por 2. Ó. Cada um, o índice e o expoente do radicando. Então, esse 6 dividido por 2 dá 3. E o 4 dividido por 2 fica 2. É por isso que aqui eu posso escrever como sendo a raiz cúbica de 3 elevado a 2, ou também a raiz cúbica de 9. Né? Então, aqui também é uma verdade. Então, aqui é um comentário sobre a radiciação com radicais.